Ciro, o Grande, nasceu por volta de 600 a.C., em uma época em que o mundo antigo era marcado por reinos poderosos e conflitos constantes. Seu nascimento está envolto em lendas e relatos históricos que reforçam sua importância como um líder predestinado. Ele pertencia à dinastia Aquemênida, uma linhagem nobre da Pérsia, e era filho de Cambises I, rei de Anshan, uma pequena região sob domínio do Império Medo. Sua mãe, Mandane, era filha do rei Medo Astíages, o que fazia de Ciro um descendente direto de duas das principais casas reais do Oriente Próximo. Uma das histórias mais conhecidas sobre o nascimento de Ciro vem do historiador grego Heródoto. Segundo ele, Astíages teve um sonho profético no qual sua filha daria à luz um menino destinado a derrubá-lo. Assustado com a visão, o rei ordenou que o bebê fosse morto logo após o nascimento. Para cumprir essa tarefa, escolheu um de seus generais, Hárpago. No entanto, tomado por compaixão, Hárpago confiou a missão a um pastor chamado Mitrídates, que, em vez de assassinar a criança, decidiu criá-la como se fosse seu próprio filho. A infância de Ciro teria sido humilde, apesar de sua origem real. Ele cresceu entre os pastores, longe da corte do luxo que um príncipe poderia esperar. Durante esse período, desenvolveu habilidades de liderança e resistência física, fundamentais para sua futura trajetória. Disse que sua inteligência e carisma logo se destacaram entre os jovens de sua aldeia, despertando suspeitas sobre sua verdadeira identidade. O destino de Ciro começou a mudar quando ele chegou à adolescência. De acordo com a lenda, durante uma brincadeira com outras crianças, ele foi escolhido para representar o rei em uma simulação de governo. Exercendo autoridade sobre seus colegas, Ciro puniu severamente um jovem nobre que desobedeceu suas ordens. O episódio chegou aos ouvidos do rei Astíages, que mandou investigar a origem do rapaz. Quando a verdade foi revelada, Astíages, inicialmente furioso, decidiu poupar a vida do neto, temendo represálias divinas caso tentasse matá-lo novamente. Historiadores modernos questionam a veracidade dessa narrativa, mas reconhecem que a juventude de Ciro provavelmente foi marcada por um ambiente de aprendizado militar e político. Seu pai, Cambises I, como vassalo do rei dos Medos, pode tê-lo preparado desde cedo para assumir uma posição de liderança. Além disso, a cultura persa valorizava a disciplina, a coragem e a lealdade, características que Ciro demonstraria ao longo de sua vida. A Pérsia, nesse período, era uma região de grande potencial, mas subordinada ao Império Medo. Apesar do domínio estrangeiro, os persas possuíam uma identidade própria e um forte senso de unidade. Esse contexto foi crucial para a formação de Ciro como líder, pois ele cresceu observando as dinâmicas de poder entre medos e persas e compreendeu a necessidade de mudanças. Outro fator determinante para seu crescimento foi a influência cultural que recebeu. Os persas estavam em contato com diferentes povos, como babilônios, elamitas e lídios, o que proporcionou a Ciro uma visão ampla da política e da administração. Esse conhecimento se tornaria essencial quando ele começasse a expandir seu domínio, adotando uma abordagem mais inclusiva do que outros conquistadores de sua época. Ao atingir a idade adulta, Ciro já possuía uma base sólida para se tornar um grande governante. Sua origem real, combinada com sua criação entre o povo comum, fez dele um líder respeitado tanto pela nobreza quanto pelos soldados e camponeses. Essa conexão com diferentes classes sociais lhe daria uma vantagem estratégica quando chegasse o momento de desafiar o poder estabelecido. Embora os detalhes exatos de sua juventude sejam difíceis de verificar, a história de Ciro simboliza a ascensão de um governante visionário que mudaria o curso da história. Seu nascimento e os eventos que o cercaram moldaram sua identidade e estabeleceram as bases para sua futura liderança. A ascensão de Ciro ao trono da Pérsia marcou o início de uma transformação política que culminaria na formação do maior império que o mundo antigo já havia visto. Seu pai, Cambises I, governava a Pérsia como um vassalo do Império Medo, mas sua posição era frágil, pois os persas viviam sob a dominação de um poder estrangeiro. Quando Cambises faleceu, por volta de 559 a.C., Ciro assumiu o trono de Anshan, herdando um reino relativamente pequeno, mas com grande potencial de crescimento. Sua liderança inicial foi fundamental para consolidar sua autoridade e preparar o caminho para sua revolta contra os medos. Diferente de seus antecessores, Ciro demonstrou desde cedo um talento notável para a diplomacia e a estratégia militar. Ele percebeu que,
para desafiar o domínio medo, precisava primeiro garantir o apoio da aristocracia persa e fortalecer sua base de poder. Assim, buscou alianças dentro da nobreza e entre os chefes tribais, promovendo um sentimento de unidade entre os persas, que viam nele uma oportunidade de libertação. Sua habilidade em unir diferentes facções sob um objetivo comum se tornaria uma das principais marcas de seu governo. Outro aspecto essencial para sua ascensão foi o descontentamento que crescia entre os povos dominados pelo Império Medo. Astíages, o rei Medo e avô materno de Ciro, governava com rigidez e era impopular entre muitos de seus súditos. Os governadores de províncias e até parte de seu exército estavam insatisfeitos com sua administração. Ciro soube explorar essa fraqueza com grande inteligência, cultivando o apoio entre os oficiais e promovendo sua imagem como um governante justo e capaz de oferecer um governo mais equilibrado. A insatisfação dentro do próprio exército medo foi um dos fatores decisivos para a revolta persa. Ciro conseguiu convencer Harpago, um importante general de Astíages, a desertar e apoiar sua causa. Harpago, que já havia sido humilhado pelo rei Medo no passado, tornou-se um dos principais estrategistas militares do jovem persa. Com o apoio desse comandante experiente e de outras forças dissidentes, Ciro se sentiu confiante para desafiar diretamente o domínio Medo. A guerra entre Ciro e Astíages não foi um conflito imediato. Nos primeiros anos de seu reinado, Ciro fortaleceu suas tropas, treinando guerreiros persas e garantindo suprimentos para um confronto prolongado. Quando finalmente declarou guerra ao rei Medo, por volta de 553 a.C., sua estratégia envolveu táticas inovadoras, como ataques rápidos e alianças com populações locais descontentes. Seu exército era altamente disciplinado, e suas campanhas militares foram conduzidas com uma precisão que surpreendeu os inimigos. O conflito atingiu seu clímax em 550 a.C., quando Astíages, confiando em sua superioridade militar, marchou contra Ciro. No entanto, muitos de seus soldados desertaram e se juntaram ao exército persa. Quando a batalha decisiva ocorreu, as forças de Ciro derrotaram os medos, e Astíages foi capturado. Diferente de outros conquistadores, Ciro não executou o antigo rei, mas o manteve sob custódia, demonstrando sua política de clemência que se tornaria uma de suas características mais notáveis. Com a vitória, Ciro consolidou seu poder e se tornou o governante da Média e da Pérsia, unificando os dois povos sob seu domínio. Essa conquista representou um marco na história, pois, pela primeira vez, os persas deixavam de ser vassalos e assumiam o papel de senhores de um império. A fusão das tradições medas e persas fortaleceu seu governo, e Ciro começou a organizar uma nova estrutura administrativa, garantindo a estabilidade do território recém-conquistado. A unificação dos persas e medos sob seu comando permitiu que Ciro expandisse ainda mais suas ambições. Ele reorganizou seu exército e reforçou sua autoridade, preparando-se para campanhas ainda maiores. Seu governo começou a ser reconhecido não apenas por sua força militar, mas também por sua habilidade de governar com sabedoria e justiça, o que lhe rendeu o respeito de aliados e súditos. A ascensão de Ciro marcou uma nova era no Oriente Próximo. Ao contrário de governantes que utilizavam o medo e a repressão para manter o controle, ele adotou uma abordagem baseada na diplomacia e na integração cultural. Seu objetivo não era apenas conquistar territórios, mas garantir que as populações sob seu governo vissem nele um líder legítimo e benéfico. Esse modelo de administração seria um dos fatores que garantiriam a longevidade do Império Persa. Com a unificação da Média e da Pérsia, Ciro havia dado o primeiro passo para transformar seu reino em um império de proporções inimagináveis. A conquista da Média foi um evento decisivo na trajetória de Ciro, o Grande, pois representou a transição de um líder regional para um governante imperial. Esse conflito não foi apenas uma disputa militar, mas também um choque de modelos de governo e uma mudança na estrutura de poder da região. A derrota dos medos permitiu que Ciro consolidasse sua autoridade e estabelecesse os princípios que norteariam sua administração nos anos seguintes. Antes de iniciar a campanha militar contra os medos, Ciro compreendeu que a guerra não seria vencida apenas no campo de batalha. Ele precisava minar a autoridade de Astíages internamente, enfraquecendo a confiança de seus súditos no governo medo. Para isso, utilizou estratégias políticas e diplomáticas que se revelaram tão eficazes quanto suas habilidades militares. Sua principal tática foi se apresentar não como um invasor,
mas como um libertador das províncias que sofriam sob o domínio Medo. Astíages, por sua vez, governava com um estilo centralizador e, muitas vezes, impiedoso. Suas políticas causaram descontentamento entre nobres, governadores e até dentro do próprio exército. Ciro soube explorar essa insatisfação ao atrair para sua causa oficiais de alto escalão e generais, sendo Harpago o mais notório deles. Essa deserção foi um golpe profundo na estabilidade do reino Medo, pois privou Astíages de um de seus comandantes mais experientes. O conflito começou com pequenas escaramuças e avanços estratégicos das tropas persas sobre territórios sob influência Medo. Em vez de atacar diretamente a capital, Ecbátana, Ciro optou por uma campanha prolongada, desgastando as forças de Astíages e conquistando gradualmente cidades e fortalezas ao longo do caminho. Esse método garantiu que suas tropas estivessem sempre abastecidas e evitassem grandes perdas em batalhas decisivas prematuras. A grande batalha entre os dois exércitos ocorreu quando Astíages decidiu lançar um ataque direto contra Ciro, acreditando que uma vitória rápida poderia restaurar sua autoridade. No entanto, ao levar suas tropas ao campo de batalha, enfrentou um exército persa bem treinado e motivado. A batalha foi marcada por deserções em massa do lado Medo, com muitos soldados mudando de lado ou fugindo diante do avanço persa. A disciplina das forças de Ciro e o apoio dos descontentes dentro do Império Medo foram determinantes para a vitória. Após a derrota de Astíages, Ciro ordenou que o antigo rei fosse capturado, mas, ao contrário do que era comum entre os governantes da época, não o executou. Em vez disso, poupou sua vida e o manteve sob custódia, garantindo que os medos vissem essa transição de poder como uma mudança legítima e não como uma simples substituição violenta. Essa decisão refletiu sua estratégia de governo, baseada na integração e na tolerância, princípios que se tornariam marcas registradas do Império Persa. Com a vitória consolidada, Ciro assumiu o controle da Média e estabeleceu Ecbátana como uma de suas capitais. Ele não destruiu as estruturas políticas locais, mas incorporou os medos ao novo governo, permitindo que muitos dos antigos administradores mantivessem suas posições. Isso garantiu continuidade na administração e facilitou a aceitação do novo regime entre a população. A conquista, portanto, não resultou em uma política de represálias, mas sim em uma absorção pacífica do território conquistado. A unificação entre medos e persas sob o governo de Ciro foi um passo essencial para a construção de um império sólido e duradouro. Ao invés de impor um domínio absoluto, ele adotou um modelo de governança baseado na cooperação entre os povos conquistados. Essa abordagem não apenas garantiu a lealdade dos medos, mas também serviu como base para futuras expansões territoriais. Além de sua importância militar e política, a conquista da Média teve um impacto cultural significativo. O contato entre as tradições persas e medas resultou em uma fusão de costumes, influenciando a estrutura administrativa, o exército e até mesmo a religião do Império nascente. Esse sincretismo cultural se tornaria uma das maiores forças do Império Persa, permitindo que ele governasse com eficiência sobre diversas etnias e crenças. Com a incorporação da Média, Ciro estava pronto para expandir ainda mais seus domínios. Ele havia demonstrado que sua liderança não se baseava apenas na força bruta, mas também na estratégia e na política. Agora, com um exército fortalecido e um império em crescimento, voltaria sua atenção para outros territórios ricos e poderosos. Após a conquista da Média, Ciro, o Grande, voltou sua atenção para Lídia, um dos reinos mais ricos e influentes da Ásia Menor. Governada por Creso, a Lídia era conhecida por suas imensas riquezas, especialmente em ouro, e por possuir um dos exércitos mais bem equipados da região. Além de sua força militar, a Lídia tinha uma posição estratégica fundamental, servindo como ponte entre o mundo grego e o Oriente. O controle sobre essa região significaria não apenas expansão territorial, mas também acesso a recursos valiosos e rotas comerciais essenciais. A relação entre Ciro e Creso não começou com hostilidades diretas, mas rapidamente se deteriorou. Creso, confiante na estabilidade de seu reino e em suas alianças, via o crescimento do Império Persa como uma ameaça ao equilíbrio de poder na região. Segundo relatos históricos, ele consultou o oráculo de Delfos antes de tomar qualquer ação contra os persas. O oráculo teria dado uma resposta ambígua: se cruzares o rio Alis, destruirás um grande império.
Interpretando essa profecia como um sinal de vitória, Creso decidiu atacar Ciro, sem perceber que o império a ser destruído poderia ser o seu próprio. O conflito entre os dois líderes começou quando Creso lançou um ataque preventivo contra os persas, atravessando o rio Halis e invadindo territórios sob controle de Ciro. Inicialmente, a campanha lídia foi bem sucedida, mas Ciro reagiu rapidamente. Em vez de permitir que Creso consolidasse suas conquistas, ele adotou uma estratégia ofensiva, levando a guerra diretamente para o coração da Lídia. A batalha decisiva ocorreu em 547 a.C., próximo à capital lídia, Sardes. Creso confiava em sua cavalaria pesada, uma das mais temidas da época, para garantir a vitória. No entanto, Ciro demonstrou sua genialidade tática ao adotar um método inesperado para neutralizar essa vantagem. Ele utilizou camelôs em seu exército, pois sabia que os cavalos lídios temiam o cheiro desses animais. Quando os camelôs persas foram posicionados contra a cavalaria lídia, os cavalos se descontrolaram, desorganizando as forças inimigas. Esse golpe estratégico desestabilizou as tropas de Creso e facilitou a vitória persa. Derrotado no campo de batalha, Creso recuou para Sardes, onde esperava resistir em uma longa defesa dentro das muralhas da cidade. No entanto, Ciro não lhe deu tempo para se reorganizar. As forças persas sitiaram Sardes e em poucas semanas, a cidade caiu. Creso foi capturado vivo, encerrando de forma definitiva a independência do reino da Lídia. A atitude de Ciro para com Creso foi coerente com sua política de clemência. De acordo com algumas versões da história, Creso teria sido condenado à morte, mas, no último momento, Ciro ordenou que sua vida fosse poupada, reconhecendo nele um governante sábio e respeitável. Em vez de destruí-lo, Ciro incorporou Creso à administração persa, aproveitando sua experiência para governar os territórios conquistados. Esse pragmatismo era uma das características mais marcantes de sua liderança. Com a conquista da Lídia, Ciro não apenas adquiriu um reino rico e influente, mas também garantiu controle sobre as cidades gregas da costa da Ásia Menor. No entanto, a submissão dessas cidades não foi imediata. As polis gregas da Jônia e da Eólia, acostumadas a um modelo político mais autônomo, resistiram à dominação persa. Ciro teve que empregar tanto força militar quanto diplomacia para assegurar a lealdade dessas regiões, estabelecendo uma estrutura administrativa que respeitava suas particularidades culturais. A conquista da Lídia também trouxe implicações econômicas significativas para o Império Persa. O território lídio era um dos mais desenvolvidos do mundo antigo em termos de comércio e cunhagem de moedas. Os persas assimilaram esse sistema monetário, o que facilitou a administração econômica do império em expansão. Além disso, as rotas comerciais que passavam pela Lídia permitiram que Ciro conectasse seu domínio a novas redes mercantis, ampliando a prosperidade do império. A vitória sobre Creso demonstrou mais uma vez que Ciro não era apenas um grande guerreiro, mas também um líder que sabia administrar suas conquistas de forma eficiente. Seu modelo de governo, baseado na tolerância e na cooptação das elites locais, garantiu a estabilidade dos territórios recém-incorporados. Esse método se tornaria a base do que viria a ser um dos impérios mais duradouros da história. Com a Lídia sob seu domínio, Ciro voltou seu olhar para outro grande desafio, a Babilônia. O sucesso de sua campanha contra Creso havia consolidado sua reputação como o maior conquistador de sua época, mas o verdadeiro teste de sua habilidade política e militar ainda estava por vir. Após a bem-sucedida campanha contra a Lídia, Ciro, o Grande, voltou sua atenção para a Babilônia, um dos mais antigos e prestigiosos reinos da Mesopotâmia. Governada por Nabonido, a Babilônia possuía uma rica tradição cultural e religiosa, além de um vasto território que incluía diversas províncias e cidades importantes. Entretanto, apesar de sua grandeza, o reino enfrentava sérias dificuldades internas, e Ciro percebeu que poderia explorar essas fraquezas para expandir seu império sem a necessidade de uma campanha militar prolongada. O governo de Nabonido era amplamente impopular entre seus próprios súditos. Ele havia negligenciado os sacerdotes do templo de Marduk, o deus principal da Babilônia, e impôs reformas religiosas que desagradaram tanto a elite sacerdotal quanto a população. Além disso, Nabonido passou longos períodos longe da capital, delegando suas funções a seu filho, Belsazar, o que aumentou ainda mais a insatisfação entre os babilônios.
Esse descontentamento oferecia a Ciro uma oportunidade única, e em vez de ser visto como um conquistador estrangeiro, ele poderia se apresentar como um libertador que restauraria a ordem tradicional. Antes de invadir a Babilônia, Ciro utilizou uma sofisticada estratégia de propaganda. Seus emissários espalharam mensagens entre a população e os sacerdotes, prometendo respeito às tradições babilônicas e a restauração do culto a Marduk. Essa abordagem diplomática foi crucial para garantir que a conquista ocorresse com o mínimo de resistência possível. O avanço militar persa começou em 539 a.C. As tropas de Ciro marcharam em direção à Babilônia e enfrentaram o exército de Nabonido na Batalha de Opis, às margens do rio Tigre. A batalha foi rápida e decisiva, com as forças persas infligindo uma derrota esmagadora aos babilônios. Em vez de continuar a resistência, muitas das guarnições babilônicas simplesmente se renderam, permitindo que Ciro avançasse sem encontrar resistência significativa. A entrada de Ciro na cidade de Babilônia foi um evento sem precedentes na história das conquistas militares. Segundo registros antigos, incluindo o famoso cilindro de Ciro, a cidade foi tomada sem derramamento de sangue. As portas da Babilônia teriam sido abertas para os persas, e a população recebeu Ciro como um governante legítimo. Esse episódio destacou a eficácia de sua abordagem diplomática e consolidou sua reputação como um líder que conquistava territórios não apenas pela força, mas também pela persuasão e pelo respeito às culturas locais. Uma das primeiras ações de Ciro ao assumir o controle da Babilônia foi restaurar os templos e devolver as estátuas dos deuses locais que haviam sido retiradas por Nabonido. Isso teve um impacto profundo na sociedade babilônica, pois simbolizava o retorno da ordem religiosa tradicional. Além disso, ele libertou diversos povos que haviam sido deportados para a Babilônia, incluindo os hebreus, permitindo que retornassem à sua terra natal. Essa política de tolerância religiosa ficou registrada no Cilindro de Ciro, um dos primeiros documentos históricos a afirmar a importância da liberdade de culto. A incorporação da Babilônia ao Império Persa trouxe grandes benefícios administrativos e econômicos. A cidade era um dos mais importantes centros urbanos do mundo antigo e possuía uma infraestrutura avançada, incluindo sistemas de irrigação, templos, palácios e bibliotecas. Ciro manteve grande parte da administração local, garantindo que o império pudesse se beneficiar do conhecimento e da organização burocrática dos babilônios. Com a conquista da Babilônia, Ciro se tornou governante de um vasto território que se estendia desde a Ásia Menor até a Mesopotâmia. Seu império agora abarcava diferentes culturas, línguas e religiões, tornando necessária a criação de uma estrutura administrativa flexível e eficiente. Ele adotou um modelo descentralizado de governo, permitindo que as províncias mantivessem certa autonomia, desde que pagassem tributos e reconhecessem sua autoridade. Essa abordagem foi essencial para a estabilidade e a longevidade do Império Persa. A vitória sobre a Babilônia consolidou a posição de Ciro como o maior governante de seu tempo. Ele não apenas ampliou significativamente seus domínios, mas também estabeleceu um modelo de governo baseado na diplomacia e na tolerância, princípios que influenciariam gerações futuras. Seu respeito pelas tradições locais e sua habilidade de integrar povos distintos sob um único governo foram fatores determinantes para o sucesso do império. Com a Babilônia sob seu controle, Ciro ainda tinha desafios pela frente. Seu império estava em constante expansão, e novas ameaças surgiriam em suas fronteiras orientais. Entretanto, sua reputação como um governante justo e estratégico estava firmemente estabelecida, garantindo-lhe não apenas poder, mas também a lealdade de seus súditos. Após consolidar suas conquistas e expandir o território persa até se tornar o maior império do mundo conhecido, Ciro, o Grande, enfrentou um novo desafio: administrar eficientemente um vasto domínio composto por diversas culturas, idiomas e tradições. Sua abordagem inovadora para a governança foi um dos fatores que garantiu a longevidade do Império Persa e influenciou diretamente a forma como futuros impérios seriam estruturados. Uma das principais características da administração de Ciro foi a descentralização do poder. Em vez de impor um governo central rígido, ele dividiu o império em satrapias, que eram províncias governadas por sátrapas, nomeados diretamente pelo rei. Cada sátrapa possuía autonomia para administrar sua região, desde que permanecesse leal ao governo central, pagasse tributos e garantisse a ordem local.
Esse modelo permitiu que o império funcionasse de maneira eficiente, mesmo abrangendo territórios tão vastos e diversos. Além da estrutura administrativa, Ciro também estabeleceu uma política de respeito às culturas locais. Ao contrário de muitos conquistadores que impunham seus costumes e religiões sobre os povos dominados, ele permitia que cada região mantivesse suas tradições, crenças e leis, desde que não representassem uma ameaça ao império. Essa abordagem garantiu a estabilidade social e minimizou revoltas, pois os povos conquistados não viam o domínio persa como uma imposição opressiva, mas sim como um governo que respeitava sua identidade. Outro aspecto fundamental da administração de Ciro foi a criação de uma infraestrutura eficiente de comunicação e transporte. Ele ampliou e melhorou as estradas do império, permitindo que as mensagens e os exércitos se deslocassem rapidamente entre as diferentes regiões. Uma das mais famosas dessas vias foi a Estrada Real, que ligava as principais cidades e facilitava o comércio, a administração e a segurança do império. Essa rede de comunicação avançada foi essencial para manter a unidade do território persa. A economia do império também recebeu atenção especial sob o governo de Ciro. Ele padronizou pesos e medidas, incentivou o comércio entre as províncias e adotou um sistema tributário eficiente, que permitia a arrecadação de recursos sem sobrecarregar a população. Além disso, ao conquistar territórios como a Lídia e a Babilônia, ele incorporou seus sistemas monetários ao império, facilitando as transações comerciais e promovendo o desenvolvimento econômico. A segurança do império era outro aspecto crucial da administração de Ciro. Ele manteve um exército permanente e bem treinado, composto por soldados de diferentes etnias e regiões. Esse exército era essencial não apenas para defender as fronteiras contra invasores, mas também para garantir a estabilidade interna. Além disso, Ciro implementou um sistema de inteligência e espionagem, que permitia ao governo central monitorar atividades suspeitas e agir rapidamente em caso de rebeliões ou ameaças externas. A política de Ciro em relação aos povos conquistados também se destacou por sua benevolência e pragmatismo. Um dos exemplos mais conhecidos dessa abordagem foi o Decreto de Ciro, registrado no Cilindro de Ciro, que permitiu o retorno dos judeus à sua terra natal e a reconstrução do Templo de Jerusalém. Esse ato não foi apenas um gesto de bondade, mas também uma estratégia política inteligente para garantir a lealdade dos hebreus ao Império Persa. Outro fator que contribuiu para a estabilidade do império foi a forma como Ciro lidava com as elites locais. Em vez de eliminar ou substituir completamente os líderes das regiões conquistadas, ele frequentemente os incorporava à administração persa, garantindo que tivessem um papel no novo governo. Isso reduzia a resistência ao domínio persa e facilitava a transição de poder nas regiões incorporadas ao império. A visão administrativa de Ciro não apenas garantiu o sucesso do Império Persa durante seu reinado, mas também estabeleceu um modelo que seria seguido por seus sucessores. Seu governo demonstrou que um império poderia ser eficiente e duradouro não apenas pela força militar, mas também pela inteligência política, pela tolerância religiosa e pela administração descentralizada. Após consolidar suas conquistas no Ocidente e estabelecer um modelo eficiente de administração imperial, Ciro, o Grande, voltou sua atenção para o leste, onde tribos nômades representavam uma ameaça constante às fronteiras persas. Diferente dos reinos altamente organizados da Babilônia e da Lídia, essas tribos não possuíam grandes cidades ou centros administrativos, e portanto, não podiam ser facilmente controladas por meio da diplomacia ou da absorção cultural. Para garantir a segurança de seu império, Ciro decidiu lançar uma campanha contra essas forças instáveis, demonstrando sua capacidade militar até seus últimos dias. O principal foco de sua campanha oriental foram os Masságetas, um povo nômade que habitava as regiões ao norte do rio Jachartes, no que hoje corresponde ao Turcomenistão, Cazaquistão e Uzbequistão. Os Masságetas eram conhecidos por sua bravura em batalha, sua habilidade como arqueiros montados e seu estilo de vida guerreiro, que os tornava inimigos difíceis de subjugar. Sua líder, a rainha Tomiris, era uma figura formidável, conhecida por sua inteligência estratégica e determinação inabalável em defender seu povo contra qualquer invasor. Ciro inicialmente tentou usar a diplomacia para evitar um conflito direto, oferecendo o casamento à rainha Tomiris como um meio de unir os dois povos sob seu governo. No entanto, Tomiris enxergou essa proposta como uma tentativa de subjugação disfarçada e recusou categoricamente.
Sem alternativa, Ciro mobilizou seu exército para uma invasão, confiando em sua experiência militar para garantir a vitória sobre os Masságetas. A campanha começou com uma estratégia típica da genialidade militar de Ciro. Ele construiu pontes sobre o rio Jaxartes para facilitar a travessia de suas tropas e estabeleceu fortificações para garantir que os Masságetas não pudessem facilmente recuperar o território perdido. No entanto, a guerra contra um exército nômade apresentava desafios únicos. Diferente dos exércitos babilônios e lídios, que se baseavam em cidades fortificadas e defesa estática, os Masságetas podiam recuar e reorganizar-se rapidamente, atacando os persas de maneira imprevisível. A primeira grande batalha ocorreu quando Ciro montou uma armadilha para os Masságetas. Ele ordenou que uma parte de seu exército recuasse, deixando para trás um grande banquete e uma quantidade considerável de vinho, um produto que não fazia parte da cultura dos Masságetas. Quando os guerreiros inimigos encontraram o acampamento abandonado, muitos deles se entregaram à festa e ficaram embriagados. Aproveitando-se da situação, os persas lançaram um ataque surpresa, massacrando os guerreiros Masságetas e capturando os Pargapises, filho da rainha Tomiris. No entanto, essa aparente vitória rapidamente se transformou em um revés para Ciro. Tomiris, furiosa com a perda de seu filho, que se suicidou em cativeiro, jurou vingança e reorganizou seu exército para uma batalha decisiva. Em um confronto feroz, os Masságetas atacaram os persas com uma força avassaladora. O campo de batalha tornou-se um caos de combates corpo a corpo, onde a mobilidade superior dos Masságetas deu a eles uma vantagem sobre os soldados persas, acostumados a batalhas mais convencionais contra inimigos mais estruturados. Segundo relatos históricos, Ciro, o Grande, morreu durante essa batalha, tornando-se uma das poucas figuras da antiguidade a falecer em combate. A rainha Tomiris, cumprindo sua promessa de vingança, teria mergulhado sua cabeça em um odre cheio de sangue, declarando que ele finalmente havia se saciado daquilo que tanto desejava. Embora essa narrativa tenha sido registrada por Heródoto, há versões que sugerem que Ciro morreu de outras formas, como ferimentos após a batalha ou mesmo de causas naturais logo depois da campanha. A morte de Ciro marcou o fim de uma era, mas não o fim do Império Persa. Seu filho, Cambises II, assumiu o trono e deu continuidade à expansão do império, garantindo que o legado de seu pai perdurasse. A administração eficiente que Ciro havia estabelecido permitiu que o império continuasse forte mesmo após sua morte, demonstrando que suas conquistas iam além das batalhas e estavam enraizadas em um sistema político e administrativo duradouro. Apesar de sua morte trágica, Ciro, o Grande, deixou um impacto inegável na história mundial. Seu governo não apenas transformou a Pérsia em uma potência global, mas também estabeleceu princípios de tolerância e governança que influenciaram impérios posteriores, como os de Alexandre, o Grande, e os romanos. Sua visão de um império baseado no respeito às diferenças culturais e na eficiência administrativa tornou-se um modelo a ser seguido por gerações futuras. A morte de Ciro, o Grande, em circunstâncias tão dramáticas no coração da Ásia Central, marcou o fim de uma era, mas o início de uma lenda. Embora o império tenha sido herdado por seu filho Cambises II, o impacto de suas ações e políticas perdurou por séculos. Ciro não apenas construiu um império vasto e multicultural, mas também criou um modelo de governança que influenciou civilizações futuras. Seu legado vai além das vitórias militares e das conquistas territoriais. Ele representou uma mudança profunda nas relações internacionais, nas práticas administrativas e na forma como os impérios foram organizados. Uma das principais inovações de Ciro foi a maneira como ele lidava com as culturas dos povos que conquistava. Em vez de impor a cultura persa, ele adotou uma abordagem de tolerância, permitindo que os povos mantivessem suas crenças religiosas, suas línguas e suas tradições. Esse respeito pela diversidade cultural foi uma característica que distinguia Ciro dos conquistadores de sua época e que se tornaria uma pedra angular de sua filosofia de governo. Ao estabelecer essa prática, Ciro não apenas evitava revoltas e resistências, mas também assegurava que as populações conquistadas se sentissem parte do novo império, em vez de subjugadas por ele. Esse respeito pelas culturas e religiões locais ficou registrado em um dos documentos mais famosos da antiguidade, o Cilindro de Ciro. Considerado uma das primeiras declarações de direitos humanos, o Cilindro de Ciro descreve as políticas de Ciro em relação aos povos conquistados, especialmente no que diz respeito à liberdade religiosa.
Ele permitiu que os judeus retornassem à sua terra natal após o exílio babilônico, um ato que não apenas conquistou a lealdade dos judeus, mas também estabeleceu um precedente para a política de tolerância religiosa no império. Este gesto de liberdade religiosa seria posteriormente admirado por civilizações que se seguiram e se tornaria uma referência para o futuro. A administração de Ciro também deixou um impacto profundo na forma como os impérios seriam estruturados. Ele criou uma rede de satrapias, províncias governadas por sátrapas, que garantiam autonomia relativa, mas ainda se mantinham leais ao centro de poder em Persépolis. Esse sistema descentralizado permitiu ao império operar de maneira mais eficiente, sem sobrecarregar o governo central, o que foi um dos principais motivos para a longevidade do Império Persa. Ao combinar centralização estratégica com a autonomia local, Ciro conseguiu manter a coesão de um império vasto e diversificado. No campo da administração pública, Ciro inovou ao estabelecer um sistema de governança que procurava equilibrar o poder militar com uma burocracia eficiente. Sua ênfase na meritocracia e na confiança nas habilidades administrativas dos sátrapas foi fundamental para manter a estabilidade do império. Além disso, sua política de desenvolvimento de infraestrutura, com estradas, pontes e sistemas de correios, garantiu que as comunicações e os recursos fossem distribuídos de maneira eficaz em todas as regiões, ajudando a integrar e unificar um império de proporções gigantescas. Sob o reinado de Ciro, o Império Persa se tornou um modelo de inovação administrativa, que foi posteriormente emulado por outros impérios ao longo da história. Sua visão de governança baseada em um sistema eficiente de comunicação, no respeito às diferentes culturas e na flexibilidade administrativa serviu como exemplo para líderes posteriores, como Alexandre, o Grande, e até mesmo para a construção do Império Romano. A centralidade do Império Persa na história da antiguidade não pode ser subestimada, pois, sob Ciro, a Pérsia se transformou na potência dominante do mundo conhecido. A maneira como Ciro lidou com as questões de lealdade e governança foi igualmente notável. Em vez de simplesmente depor ou eliminar os líderes locais, ele frequentemente os mantinha em posições de poder, assegurando sua lealdade por meio de alianças, trocas de favores e garantias de autonomia. Essa habilidade política não apenas manteve as regiões do império sob controle, mas também assegurou a continuidade do poder persa, que seria transmitido de forma relativamente tranquila para os sucessores de Ciro, como Cambises II e Dário I. Mas o legado de Ciro vai além da política e da administração. Ele foi um líder visionário que entendeu que o império não deveria ser apenas um agregado de territórios conquistados, mas uma comunidade de povos unidos por um conjunto de valores comuns. O respeito mútuo, a troca cultural e a coexistência pacífica das religiões e tradições foram essenciais para a identidade do Império Persa. Esse espírito de unidade na diversidade se refletia tanto na política interna quanto nas relações externas do Império. Em relação à sua própria imagem, Ciro não procurou ser venerado como um deus ou líder absoluto, como outros governantes de sua época. Em vez disso, ele foi descrito em fontes antigas como alguém com uma visão pragmática, que valorizava a diplomacia tanto quanto a guerra. Seu estilo de liderança, caracterizado pela modéstia e pela sabedoria, contrastava fortemente com o comportamento de outros monarcas contemporâneos. Ele não buscava a adoração cega, mas o respeito e a fidelidade de seu povo. Com a morte de Ciro, o Grande, em 530 a.C., o Império Persa se viu diante de um momento de transição, marcado por incertezas e desafios. A morte do fundador do império deixou um vácuo de poder, e as circunstâncias que se seguiram mostraram a complexidade de manter um império tão vasto e diversificado sem a figura central de liderança que Ciro representava. Seu filho Cambises II assumiu o trono, mas a continuidade do império não foi garantida apenas por sua sucessão. Os primeiros anos do reinado de Cambises foram marcados por tensões internas e externas que exigiram uma habilidade política e militar que, embora Ciro tivesse deixado um legado, não era fácil de emular. Cambises II, o herdeiro de Ciro, enfrentou desafios desde o início. Ele teve que lidar com o vasto território herdado de seu pai, onde a diversidade de povos, culturas e religiões ainda exigia uma política de governança que seguisse o exemplo de Ciro. No entanto, Cambises não possuía o mesmo equilíbrio de habilidades diplomáticas e administrativas que seu pai, o que levou a uma série de dificuldades políticas durante seu reinado.
Seu governo foi marcado por campanhas militares audaciosas, como a conquista do Egito, mas também por uma série de decisões impopulares que enfraqueceram sua relação com as elites e os sátrapas. Uma das primeiras grandes ações de Cambises foi a invasão do Egito, que estava sob o controle da dinastia saíta. Em 525 a.C., após uma vitória decisiva na Batalha de Pelúsio, Cambises anexou o Egito ao Império Persa. A conquista foi importante para o Império Persa, pois o Egito era uma das civilizações mais ricas e avançadas da época, com grande influência no comércio e na cultura da região do Mediterrâneo. A anexação do Egito trouxe riquezas ao Império, mas também trouxe novos desafios administrativos e culturais, pois o Egito tinha uma identidade muito distinta, e muitos egípcios não viam os persas com bons olhos. A ascensão de Cambises II ao poder também não foi isenta de intrigas. Ele teve que lidar com disputas internas pela sucessão, uma vez que seu irmão, Bardia, também conhecido como Serdis, foi supostamente assassinado por Cambises, o que causou desconfiança e incertezas dentro da nobreza persa. Alguns historiadores, como Heródoto, sugerem que Bardia não foi realmente morto e que um impostor se passou por ele, reivindicando o trono. Isso gerou uma crise de legitimidade para Cambises, que teve que lidar com revoltas internas e a crescente insatisfação de várias províncias do Império. A perda de controle sobre algumas partes do Império e o descontentamento com a política de Cambises começaram a minar a estabilidade do Império Persa. No entanto, a ascensão de Dário I, um sátrapa da região do Irã, em 521 a.C., trouxe uma mudança significativa. Dário assumiu o trono depois de uma série de conflitos internos, e apesar de sua ascensão ser marcada por uma disputa de legitimidade, ele conseguiu consolidar o poder. Sua administração foi mais eficaz do que a de Cambises, e ele restabeleceu a ordem nas províncias e solidificou a autoridade central em Persépolis. Dário I, ao contrário de seu predecessor, implementou uma série de reformas que restauraram a estabilidade do império. Ele estabeleceu um sistema administrativo mais rigoroso, reorganizando as satrapias, promovendo um sistema de cobrança de impostos mais eficiente e criando um código de leis, conhecido como a Lei do Rei Dário, que ajudava a unificar o império. Ele também promoveu a construção de grandes obras públicas, como a Estrada Real que conectava as várias regiões do império, e a construção de novos centros administrativos e palácios, incluindo o Palácio de Persépolis. A administração de Dário foi, sem dúvida, um ponto de virada para o Império Persa, pois restaurou a confiança nas instituições do Império e estabeleceu um sistema que permitiu que o Império prosperasse por mais de um século. Além disso, Dário expandiu o Império ainda mais, levando-o a alcançar a Índia e a Macedônia, e promovendo a diplomacia com várias potências vizinhas, como a Grécia. Durante o seu reinado, o Império Persa tornou-se uma das maiores potências do mundo antigo, com uma vasta rede de comércio, comunicação e cultura que abrangia 3 continentes. No entanto, a morte de Ciro não marcou apenas uma mudança no poder, mas também representou um ponto de inflexão no próprio império. Sob os sucessores de Ciro, o império passou a ser caracterizado por uma administração mais centralizada e um maior controle militar, em contraste com a abordagem mais flexível e tolerante de Ciro. O Império Persa passou a se tornar mais autocrático, com líderes como Dário I e Xerxes reforçando o poder do monarca e implementando políticas mais duras para garantir a lealdade das províncias. Enquanto a administração centralizada de Dário I trouxe estabilidade, ela também gerou tensão com os povos conquistados, que começaram a se rebelar em algumas regiões do império. A resistência à dominação persa se tornou particularmente evidente na Grécia, onde as cidades-estado começaram a se unir contra o poder persa. A série de confrontos entre os persas e os gregos, incluindo as batalhas de Maratona, Termópilas e Salamina, culminaria na derrota dos persas e na desaceleração da expansão do império, um contraste com o dinamismo que havia caracterizado a época de Ciro. O Império Persa, que um dia foi uma das maiores potências do mundo antigo, finalmente entrou em declínio nos séculos seguintes à morte de Ciro, o Grande. Apesar de suas vastas conquistas e do sistema administrativo exemplar que ele estabeleceu, o império acabou sendo derrotado por uma série de fatores internos e externos. No entanto, o legado de Ciro permaneceu como uma das maiores influências da história da antiguidade, servindo como modelo para as civilizações posteriores e como símbolo do que significa governar com sabedoria e tolerância. A queda do Império Persa está frequentemente associada às campanhas de Alexandre, o Grande,
que, na década de 330 a.C., conquistou a Pérsia e destruiu seu sistema imperial. Alexandre, herdeiro do reino da Macedônia, seguiu a tradição de grandes conquistadores como Ciro e buscou estabelecer um império ainda maior, abrangendo a Ásia, o Egito e partes da Europa. Sua vitória decisiva sobre Dário III na Batalha de Gaugamela, em 331 a.C., marcou o fim do Império Persa. A derrota de Dário III e a subsequente destruição das principais cidades persas, incluindo a capital Persépolis, significaram o colapso de um império que havia durado mais de 2 séculos. No entanto, a derrota militar não apagou imediatamente o impacto cultural e administrativo que o Império Persa deixou para trás. As ideias de governança de Ciro, sua ênfase na tolerância religiosa, no respeito às culturas locais e na construção de um sistema eficiente de administração pública, continuaram a influenciar as civilizações que surgiram após a queda de seu império. A própria figura de Ciro passou a ser admirada por muitos, incluindo seus inimigos, como um exemplo de liderança justa e visionária. A forma como Ciro lidava com a diversidade cultural de seu império foi um dos aspectos mais notáveis de seu governo e deixou uma marca duradoura. Ele não só tolerava as diferenças culturais, mas também as incorporava ao tecido do império, criando uma rede de povos unidos pela sua administração. Essa abordagem tornou-se um modelo de convivência pacífica e intercâmbio cultural que influenciaria os impérios romanos, bizantinos e até mesmo as potências europeias modernas. O Império Persa de Ciro, com sua capacidade de integrar diferentes povos sob uma única autoridade, é frequentemente considerado um dos primeiros exemplos de uma superpotência multicultural. A herança administrativa de Ciro também teve um impacto duradouro. Seus sucessores, como Dário I e Xerxes I, seguiram muitas das práticas que ele estabeleceu, como a criação de satrapias e a implementação de um sistema de governança centralizado, mas também descentralizado. O controle eficaz sobre vastas áreas de território e a infraestrutura que ele criou, como as estradas reais e o sistema de correios, foram essenciais para a manutenção da comunicação e da ordem. Embora o império tenha declinado, as práticas administrativas de Ciro serviram como base para os impérios que o sucederam, incluindo o Império Romano e, mais tarde, o Império Bizantino. Outro aspecto fundamental do legado de Ciro foi sua habilidade em formar alianças. Ele sabia que, para garantir a estabilidade do império, era preciso conquistar a confiança dos governantes locais, em vez de simplesmente subjugá-los. Ele frequentemente oferecia títulos de autoridade aos líderes conquistados, permitindo-lhes governar sob o sistema persa, mas mantendo sua lealdade ao império. Essa política de cooperação e conciliação, em vez de subjugação pura e simples, foi um dos principais motivos pelos quais o Império Persa conseguiu governar um território tão vasto e diverso por mais de 2 séculos. A ideia de um império que respeitava as culturas locais foi levada mais adiante em períodos posteriores, tanto na Ásia quanto na Europa. O modelo de Ciro foi uma das inspirações para os governantes romanos, que procuraram incorporar elementos da cultura grega e de outros povos conquistados, em vez de simplesmente impor sua própria cultura. O Império Romano, por exemplo, adotou muitas das práticas de administração e governança criadas por Ciro, incluindo o uso de um sistema de governança provincial e a incorporação de diversas religiões e tradições dentro de seu vasto território. O impacto de Ciro no mundo antigo também pode ser visto em sua filosofia de liderança. Em contraste com muitos outros conquistadores da época, que buscavam a adoração e a submissão absoluta, Ciro era visto como um líder sábio e justo, alguém que governava em nome do bem-estar de seu povo, em vez de buscar apenas poder pessoal. Ele compreendia que o sucesso de um império não se baseava apenas nas vitórias militares, mas também na capacidade de manter a paz interna, de respeitar os direitos dos povos conquistados e de promover uma administração eficiente e justa. A visão de Ciro sobre governança, baseada no respeito à diversidade, à paz e à eficiência administrativa, tem sido uma referência para líderes ao longo da história. A ideia de um império que fosse ao mesmo tempo forte e inclusivo é uma característica que permeia muitas das grandes civilizações que surgiram após ele, incluindo as civilizações islâmicas e até mesmo as modernas nações democráticas, que buscam garantir a coexistência de diferentes grupos culturais e religiosos. Ainda hoje, o nome de Ciro é lembrado e reverenciado, não apenas como um grande conquistador, mas como um governante visionário que entendeu as complexidades do mundo antigo e buscou construir uma sociedade que respeitava as diferenças e promovia a harmonia.
Seu impacto no mundo não pode ser subestimado, e seu legado continua a ser um exemplo de liderança eficaz e compassiva. Em última análise, a queda do Império Persa não diminuiu a importância de Ciro, o Grande. Embora o Império tenha sido derrotado militarmente por Alexandre, o Grande, a filosofia e as práticas administrativas de Ciro viveram por meio de seus sucessores e daqueles que vieram depois. O Império Persa pode ter caído, mas o Império da Sabedoria de Ciro sobreviveu, estabelecendo as bases para a governança e a liderança nos séculos seguintes.